A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos dias já estão determinados. Será que nós podemos ser as próximas vítimas? Como nós temos visto, final de ano, tanto acidente, tanta tragédia, mortes, pessoas sendo dizimadas em acidente de ônibus, avião, ponte caindo. E aí, será que nós, servos do Senhor, devemos também ficar preocupados, com medo, achando que amanhã nós podemos ser os próximos? O que você pensa sobre isso? Vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso futuro, sobre o dia de amanhã. Qual deve ser a nossa expectativa? No Salmo 139, verso 16. Eu vou estar colocando os endereços dos versículos aqui. Não vou estar abrindo a Bíblia, lendo, para a gente ganhar tempo, mas eu quero que você confira na sua Bíblia tudo que eu vou falar aqui com você. Então, no Salmo 139, verso 16, o salmista diz assim: quando ainda eu era uma substância informe, sem forma, o Senhor me viu. O Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, e esses dias já foram determinados. Vejamos, ele está dizendo que os nossos dias já estão escritos e determinados. Os calvinistas se utilizam de textos como esse para dizerem que tudo já foi estabelecido por Deus, inclusive a nossa salvação. Eles acreditam na eleição incondicional. O que seria isso? As pessoas foram eleitas por Deus sem nenhuma condição. Foi porque Deus, na sua soberania, elegeu pessoas para a eternidade. Então também eles acreditam na graça irresistível. O que é a graça irresistível? É que quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, essa pessoa com toda certeza vai se render a Cristo. Ela não vai deixar de crer, de confessar a Cristo como Senhor das suas vidas. Então por isso que as denominações que aderem à teologia calvinista acreditam que as pessoas que são salvas, elas já foram determinadas por Deus. Por isso nós nem precisamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque se Deus já determinou todos que serão salvos, então se pregamos ou não, isso não vai fazer diferença. E assim também os calvinistas acreditam que para tudo já está determinado. Por quê? Porque os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. E aí eu te pergunto, será que é assim? Será que esse é o entendimento da palavra de Deus, que Deus quer que tenhamos? Se for esse realmente o entendimento correto, essas pessoas que morrem em tragédias, acidentes, e eu digo mais, as pessoas fazem escolhas, como por exemplo, entrar para o mundo do crime, e por isso essas pessoas morrem cedo, antes da hora. E aí eu pergunto, foi Deus que estabeleceu isso para essas pessoas? Será que Deus, ele tem esse desejo, esse plano para a vida de alguém, que ela morra aí nos seus primeiros anos de vida, na sua juventude, na sua adolescência, seja por escolhas erradas ou por acidentes, catástrofes, tragédias? Nós vamos ver aqui agora, você vai conferir também em Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Deus diz assim: eu coloco o céu e a terra como testemunha contra vocês, que eu propus a bênção e a maldição para vocês escolherem. Escolham
a vida, ele diz, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. Então vamos lá, se Deus está dizendo que nós temos a responsabilidade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, como então os nossos dias já estão determinados? Como que os nossos dias já estão escritos no livro de Deus? Em Ezequiel 33:11, Deus diz assim: eu, o Senhor, assim como eu vivo, eu digo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e viva. Por que vocês morrerão, ó casa de Israel? Arrependam-se e vivam. Olha só. Então aqui a gente vê uma aparente contradição. Porque se Deus já escreveu os nossos dias, já estão determinados, Salmo 139:16, e ele diz que nós devemos escolher a vida, então como pode isso? Nós não temos capacidade de entender esse mistério. Já vou dizer aqui para você isso, que não dá para nós compreendermos a onisciência de Deus e a onipotência de Deus e a onipresença, não dá, porque nós não somos oniscientes, onipotentes. Então, se Deus está dizendo que ao mesmo tempo os nossos dias estão escritos, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe do futuro, nada é mistério para Deus. E ao mesmo tempo Ele diz que nós é que devemos escolher, a responsabilidade é nossa, para conciliar essas duas coisas. Só a onisciência de Deus e a onipotência dele. Nós não somos capazes. Uma coisa é certa, e eu te afirmo isso: Deus não estabeleceu para você e para mim uma morte trágica. É isso mesmo. Deus não estabeleceu para mim e para você uma morte trágica. E eu acabei de citar Deuteronômio 30, 19 e 20. No verso 20 ele vai dizer assim, que para nós escolhermos a vida, quando ele diz escolham a vida para que vivam, ele continua no verso 20 dizendo o seguinte: amando o Senhor teu Deus, ouvindo a sua voz. Isso porque nós vamos ver em dezenas de versículos Deus prometendo vida longa para nós. Você vai ver em Êxodo 23, Deus diz: eu completarei o número dos teus dias. No Salmo 91, ele diz assim, lá no finalzinho: eu vou te saciar com longevidade, porque você muito me amou. Ó, de novo aí o amar a Deus, ó. Porque você muito me amou, eu vou te livrar, vou te saciar com longevidade, porque conhece o meu nome. Você vai ver Davi no Salmo 23 dizendo: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra ali hebraica é orek, que significa o alongar de uma corda. Por isso, a melhor tradução é longos dias. Você também vai ver em Provérbios, em vários textos, Salomão dizendo que a sabedoria prolonga os nossos dias. No Salmo 92, Deus diz que o justo, na sua velhice, ainda dará frutos. E quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 1, ele vai dizer, a partir do verso 17 até o 20, que tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, em Cristo nós temos o sim da parte de Deus. Não é o sim e o não, ou o não, mas em Cristo nós sempre temos o sim. E quantas forem as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim. Então você pode pegar essas promessas, você pode pegar Ezequiel 33:11, que Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, e nem do povo dele, porque ele fala: por que vocês morrerão, ó casa de Israel? Arrependam-se e vivam,
Porque Deus quer que você e eu vivamos. Para quê? Para darmos frutos. Para darmos frutos. Jesus disse: aquele que não dá fruto, o Pai corta. Aquele que dá fruto, o Pai poda, para dar mais frutos. Então, como eu disse, o justo na velhice ainda dará frutos. Salmo 92, a partir do verso 12. Você precisa entender essas coisas, para que você não acredite que tudo isso que está acontecendo por aí foi Deus que determinou na sua soberania. Não, Deus permite, porque Deus deu ao ser humano a responsabilidade de escolher entre a vida e a morte. E aí eu digo para você, qualquer pessoa que esteja andando fora do propósito de Deus, até servos de Deus, que não entenderam ainda o chamado que Deus tem para eles, não entenderam ainda o propósito de Deus para a vida deles, não colocando o reino de Deus em primeiro lugar, mas se permitindo amar a esse mundo, buscar, correr atrás das coisas desse mundo e não cumpre aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, essas pessoas estão, para suas vidas, essas pessoas estão sim correndo um risco de partir antes da hora. Aí talvez você pergunte, mas será tanta gente morrendo assim ao mesmo tempo? Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar o castigo dos ímpios, ou a recompensa dos ímpios. Olha bem, você acha que 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita são muitas pessoas? Claro, ali nem são números exatamente. O que Deus está dizendo ali é que um número incontável de pessoas vão partir mesmo. Mas você, se você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, então aprenda a descansar em Deus, a confiar nele, a habitar nele. Porque Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. João 15, 7. Aí você também pode dizer, mas e os apóstolos? A igreja perseguida não morreu cedo, jovem? É diferente. Você morrer como um mártir é diferente de você morrer em um acidente de avião. Deus não estabeleceu isso para você. Agora, se você tiver a honra de se tornar um mártir, veja isso como uma promoção, porque aí sim Deus vai te honrar na eternidade. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Você também pode citar Filipenses capítulo 1. Paulo diz o que lá? Ele fala assim que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava em aperto se ele queria ficar ou partir para a glória, porque estar com Cristo é muito melhor. Mas você tem que ler o restante daquilo que Paulo diz. Ele fala assim, mas se permanecer na carne, no corpo, vai me render fruto, eu já estou em aperto, já não sei o que escolher. Aí ele continua dizendo, mas como eu sei que se eu permanecer, eu vou edificar a fé de vocês, eu vou fortalecer a vida de vocês, então eu sei que vou permanecer aqui. Olha só, tá vendo bem? Então quando você dá fruto, você serve, você cumpre o que Deus estabeleceu na sua vida, Deus não tem como propósito te levar prematuramente, não tem. Ele tem um projeto na sua vida, Ele ama você, ama a sua família e Ele quer cumprir esse projeto. Por isso Jesus, em João 17, diz assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Ele está orando pelos seus discípulos, ele fala, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do maligno. Olha bem, então Deus quer que você parta na sua velhice
depois de cumprir o projeto dele na sua vida. Leia esses versículos que eu disse. Provérbios capítulo 3, capítulo 4 vai dizer que a sabedoria divina prolonga os nossos dias. Deus colocou a vida e a morte diante de você. Escolha a vida, a bênção, para que viva. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.